Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 15. Zona de Guerra. Em março de 1940, a próxima escola bíblica da Estação das Chuvas começou. Belle e John se revezavam no ensino dos alunos, entre os quais estava o primeiro convertido dos Lolos, resultado da obra evangelística de Aristarco e Secundo no distrito de Yorkshire. A escola progredia. No entanto, a saúde de Medomepa, o evangelista de Oakflat, começou a deteriorar. Belle não tinha certeza de qual era o problema, mas suspeitava que ele estivesse com câncer. Noite após noite, ela e Romaí visitavam sua cabana, onde Belle tocava violão e as duas mulheres cantavam corinhos para o evangelista. Belle desejou poder fazer mais para ajudar aquele homem que havia sido o primeiro na área a se tornar cristão, um homem que fora um pilar na igreja e um grande amigo e ajudante para ela e John. No entanto, nada mais podia ser feito. E quando a escola bíblica chegou ao fim, Medomepa morreu. Belle e Romaí ficaram lado a lado no funeral de Medomepa, que foi realizado ao ar livre. Uma fogueira estava ao lado delas enquanto John discorria de forma elogiosa a respeito da vida de Medomepa. Belle achou que foi um culto maravilhoso, que honrou Medomepa de forma adequada por todas as suas realizações na comunidade. No entanto, ao olhar em volta à luz do fogo tremeluzente, Belle nunca teria imaginado que brevemente ela voltaria para assistir o outro funeral. Alguns meses após o funeral de Medomepa, Romaí começou a ficar fraca e letárgica. A princípio, Belle achou que as pressões advindas da maternidade eram grandes demais para ela, mas depois percebeu que isso era ridículo. Romaí era a jovem mais eficiente e capaz que existia por quilômetros de distância, ou pelo menos fora. No entanto, agora, ela se cansava facilmente e dormia durante boa parte do dia. Depois de 3 meses, o corpo rechonchudo de Romaí havia desaparecido. Parecia não haver nada que Belle ou qualquer outra pessoa pudesse fazer pela condição de Romaí, e ela faleceu na primavera de 1941, deixando para trás seu marido Thomas e seu filho de 18 meses. A morte de Romaí fora quase mais do que Belle poderia suportar, mas ela sabia que tinha que continuar. Com a China presa nas garras da guerra, era provável que ela enfrentasse muitas outras tragédias antes de ver o final do conflito. O próximo choque para Bella ocorreu no final de 1941 e do outro lado do mundo. Belle e John apenas se entreolharam, achando difícil digerir as notícias dos fatos que já haviam ocorrido 3 semanas antes. O Japão havia bombardeado Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de setembro de 1941. E como resultado dessa atitude, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Belle suspirou. Em momento como aquele, era difícil estar tão longe de qualquer tipo de notícia. Quem saberia o que tinha acontecido desde então? Talvez os Estados Unidos já tivessem atacado o Japão, ou os outros japoneses tivessem tomado a Birmânia. Tudo era possível. E Belle se esforçou muito para controlar sua intensa imaginação sobre o que poderia estar acontecendo. Enquanto Belle pensava na situação, seus pensamentos voaram em direção a Catherine, e então ela sentiu o pânico crescer dentro do seu coração. Até agora, tanto os chineses quanto os japoneses tratavam os europeus na China como neutros, permitiam que eles realizassem seus negócios. No entanto, agora que os Estados Unidos e os aliados eram inimigos do Japão, as coisas certamente mudariam para os europeus na China. Quando Belle ouviu um boato de que os japoneses estavam quase dominando Shifu, todos os instintos maternais que ela possuía instigaram a arrumar suas coisas e procurar a filha. Felizmente, o bom senso prevaleceu. Nem Belle nem John teriam como chegar a Chiffon se o local estivesse sob ataque. Belle sabia que o melhor era deixar Catherine, agora com 10 anos, nas mãos de Deus. Confiar que os funcionários leais da Escola da Missão em Chiffon fariam o possível para cuidar da sua filha, não importando o que acontecesse. Na semana seguinte, John, que desde a morte de James Freeze havia servido como chefe do trabalho da missão na província do Oeste em Yunnan, partiu para uma conferência em Chongqing. Ele planejava ficar fora de Oakflat por 3 meses. Com o destino de Catherine pesando em sua mente, John fora, Belle decidiu realizar uma escola bíblica apenas para as mulheres lisos. Em 1º de fevereiro de 1942, 24 mulheres responderam com entusiasmo ao convite para frequentar a escola.
Uma das mulheres mais jovens que se inscreveram na escola bíblica era uma garota cega chamada Sammy Niio. Belly tivera algumas reservas quanto a aceitá-la. Uma infecção ocular havia roubado a visão da moça, mas antes que a menina ficasse cega, ela conseguia ler e escrever. Agora, no entanto, precisaria de que alguém lesse em voz alta para ela e escrevesse as coisas que ela queria dizer. Quando a escola de um mês começou, Belly logo percebeu que a moça era conhecida como a garota cega da vila de Dirpool. Sammy Niio era uma das cristãs mais felizes que Belly já conhecera, e uma das mais inteligentes também. Ela memorizava grandes porções do Novo Testamento e passava em todas as provas como uma das melhores da classe. Quando a escola terminou, ela perguntou a Belly se poderia ser enviada pelas montanhas para pregar. Belly não sabia como responder o pedido da moça. Ela nunca imaginara que uma mulher cega liso iria querer escalar montanhas para compartilhar o evangelho com outros de seu povo. Mas agora alguém queria fazer exatamente aquilo. Belly finalmente decidiu que se era isso que a moça queria, ela deveria ser autorizada. No entanto, antes que uma viagem de pregação pudesse ser organizada, a moça ficou doente com febre tifoide, e logo ficou claro que ela estava morrendo por conta da doença. Belly começou a chorar quando soube que a última coisa que a moça disse à sua família foi: "Duas coisas eu sei, que Deus nos ama e que Deus é fiel. Quando eu partir, mantenham a honra de Deus em alto nível. Não reclamem, continue acreditando. Eu vou acordar na terra da luz." Em meados de março, Belly soube que tinha que resolver uma outra situação, a da própria saúde. Desde o Natal seu dente vinha doendo, e agora atingiram um limiar insuportável de dor. Não importava o que ela fizesse, Belly não conseguia aliviar a dor em seu dente latejante. Relutantemente, ela fez planos de ir a um dentista competente mais próximo, localizado em Kunming. A única coisa que a animava a fazer a viagem era a expectativa de ver Catherine e David Harrison, a irmã e o cunhado de John, em Kunming. Ela também pensou que poderia se encontrar com John e juntos eles poderiam viajar de volta para casa em Oak Flat. A viagem até Kunming provou ser mais arrepiante do que Belly poderia imaginar. Belly encontrou 2 pilotos de tigres voadores, nome popular do primeiro grupo de pilotos voluntários americanos. Este era um grupo de ex-pilotos militares americanos que se ofereceram para servir com a Força Aérea Chinesa, pilotando aviões de combate para os defender dos ataques aéreos japoneses. Originalmente, esses pilotos tinham sede na Birmânia, defendendo o porto de Rangoon e a estrada da Birmânia que seguia de lá até Kunming, na China, uma oportunidade rota de suprimento para os chineses. No entanto, quando os japoneses finalmente capturaram Rangoon, além de outros diversos territórios birmaneses, os tigres voadores receberam ordens de mudar sua base de operação para Paoshan. Os 2 pilotos de grupo que Belly conheceu estavam prestes a dirigir-se até Kunming. E que carona que ela se tornou ao seguirem pela estrada da Birmânia para o leste em direção a Kunming. A estrada para a Birmânia havia sido concluída 3 anos antes, mas aquela fora a primeira experiência de Belly viajando nela. Belly pensou que seria mais fácil viajar para Kunming de carro ou caminhão pela estrada do que a pé, como costumava fazer. No entanto, sua suposição provou estar errada. Enquanto ela descia pelas montanhas, a estrada para a Birmânia dava voltas sobre si mesma, como uma serpente contorcida. E em quase todas as curvas da estrada, Belly podia olhar diretamente para baixo e ver os destroços de alguns veículos anterior que não conseguiram fazer as curvas no ângulo certo ou na velocidade adequada. Por causa das curvas angustiantes e íngremes, o processo que faziam era lento, e muitas vezes horas se passavam sem que eles vissem qualquer outra pessoa viajando pela estrada. Então, no 4º dia de viagem pela Birmânia, o carro quebrou. Os 2 aviadores sabiam pouco sobre a cultura chinesa e decidiram que naquela circunstância a melhor coisa a fazer era encostar o próximo veículo que passasse e forçar o motorista a levá-lo junto, ainda que usando a arma caso fosse necessário. Belly se afligiu com a ideia e começou a convencer os homens a permitir que ela lidasse com a situação com os motoristas. Ela se sentia nervosa por ter que fazer isso,
principalmente porque não usava suas habilidades no idioma chinês havia vários anos. Felizmente, sua fluência em chinês não precisou ser posta à prova, pois o primeiro veículo a passar estava sendo conduzido por um europeu, que lhes ofereceu carona. Infelizmente, o veículo não tinha espaço para a bagagem, e Belly teve que deixar sua cama e bolsa de roupas. Os aviadores disseram que mandariam alguém de volta, mas Belly sabia que nunca mais as veria. Quando chegou à casa de Harrison em Kunming, Belly estava exausta e se sentindo muito doente. Ela quase chorou ao saber que Catherine e David não estavam em Kunming, mas que estavam no campo pregando. Felizmente, Eva, a filha de um pastor chinês encarregada de cuidar da casa, enquanto o casal estava fora, deixou Belly entrar na casa e começou a cuidar dela. No dia seguinte, Belly foi ao dentista. Ele examinou o dente dolorido e informou que a infecção no dente havia se espalhado por todo o corpo. Se ela tivesse demorado mais a pedir ajuda, mesmo que por apenas um dia, talvez fosse tarde demais para salvar sua vida. Catherine e David chegaram em casa alguns dias depois. E em 5 de abril de 1942, domingo de Páscoa, John se juntou a eles em Kunming. As notícias que ele trazia não eram boas. Os japoneses haviam se tornado mais agressivos e estavam avançando mais para dentro da China, agora também controlando grande parte da Birmânia. Belly forçou-se a manter-se calma, apesar do fato de que sua filha e sua casa em Oak Flat estavam em perigo. Como para enfatizar as más notícias que John trouxera, aviões japoneses bombardearam Paoshan, matando 1.500 pessoas lá. Belly não podia compreender o desperdício de tantas vidas preciosas. Outras notícias ruins se seguiram. Os japoneses agora estavam descendo para a província de Yunnan, a pé, oriundos de 3 direções diferentes. Por conta disso, John sentiu que deveria ir e avisar os missionários da missão na área a respeito. A maioria dos missionários estavam servindo em áreas onde não havia recepção de rádio, e John não queria que os japoneses os pegassem completamente de surpresa. Belly passou dias angustiantes, orando para que seu marido voltasse em segurança, o que aconteceu. No entanto, ele logo partiu em outra missão igualmente perigosa para alertar os missionários em Tali. Dessa viagem ele não retornou, e não havia notícias do que tinha acontecido com ele. David Harrison tentou tranquilizar Belly que tudo ficaria bem. E John provavelmente havia ficado preso em sua viagem por conta da luta entre os exércitos. Enquanto isso, Belly tinha um problema todo seu para resolver. Chegou a Kunming a notícia de que os japoneses haviam invadido completamente a Birmânia e havia avançado pela estrada até o Vale de Salween. Por conta disso, as autoridades chinesas agora estavam permitindo que apenas pessoas com passes se movimentassem pelo campo. E as autoridades não emitiriam um passe para Belly entrar em uma área tão volátil, mesmo que sua casa ficasse localizada lá. Belly orou sobre o que fazer, mas não conseguiu encontrar paz no seu coração. O cônsul britânico na área ordenou que ela se juntasse ao comboio da Força Aérea Real, ao norte da província de Sichuan. Belly estava relutante em partir, porque estaria se afastando de Oak Flat e deixando John em algum lugar na província, no meio da luta. No entanto, ela se sentiu consolada quando os Harrison decidiram que era hora de evacuar Kunming juntamente com ela, e mais ainda quando o comandante da Força Aérea Real permitiu que Eva os acompanhasse. Belly tinha aprendido a gostar muito de Eva, e uma amizade se desenvolvera entre as duas durante sua estadia nos Harrisons. A viagem acidentada para o norte levou 7 dias. 7 dias para mais longe de John. Pensou Belly enquanto fechava os olhos por conta da poeira que rodopiava em volta dos caminhões de comboio. Finalmente eles chegaram à província de Sichuan, no norte, onde os missionários que serviam naquela área receberam Belly e os outros que ali chegaram. Enquanto dormia em um pallet no chão em sua primeira noite com os missionários, Belly tentou pensar no que devia fazer a seguir. Ela estava a centenas de quilômetros de alguém que conhecesse. Não tinha nenhum dinheiro, apenas as roupas do corpo, e não tinha permissão para viajar para nenhum lugar. O que deveria fazer? Eventualmente ela chegou à conclusão de que havia pouco que pudesse fazer, exceto trabalhar para a missão e orar para que Deus lhe abrisse o caminho.
Belly teve mais coisas para orar nos próximos dias. Quando soube que os japoneses haviam capturado as 97 crianças missionárias na escola da missão em Chiffon, o coração de Belly ficava angustiado no peito enquanto pensava em Catherine sozinha, sem irmão ou irmãs para confortá-la ou encorajá-la. Os japoneses eram tão cruéis com as mulheres e crianças chinesas que Belly estremecia ao pensar o que eles poderiam fazer com sua filha preciosa. Depois de uma semana de agonia, Belly descobriu que Catherine, sua filhinha e as outras crianças da escola haviam sido colocados em um campo de internação japonês. Que os professores e funcionários, juntamente com Roche Freezer, a viúva de James e suas 3 filhas, também estavam com eles. Saber disso fez Belly descansar um pouco mais, embora desejasse de todo o coração que John estivesse lá para que ela pudesse se apoiar nele naquele momento. Ela tentou não deixar sua imaginação correr solta. Em vez disso, continuou lembrando a si mesma que John ainda estava vivo e que onde quer que ele estivesse, Deus o estava guardando. Um mês se passou antes de surgir a notícia de que os japoneses haviam sido afastados do rio Salween e que os lisos em Oak Flat foram deixados intocados pelos combatentes. Belly respirou fundo em oração de agradecimento. Ela tinha certeza de que Deus pretendia que ela voltasse para casa em Oak Flat. A questão era como. Ela não tinha dinheiro nem transporte para fazer a viagem. E, igualmente importante, ela não tinha um convite oficial de John para viajar para lá. Como chefe interino da missão na província de Yunnan, no oeste, John precisava emitir esse convite antes que Belly pudesse entrar em uma zona de guerra. Sem saber o que fazer, Belly visitou um cemitério nas proximidades, onde tinha certeza de que poderia ficar sozinha lá. Ela derramou seu coração e contou suas necessidades a Deus em oração. Quando saiu do cemitério, ela estava confiante de que sua situação mudaria. Com certeza a situação mudou. Na manhã seguinte, Belly recebeu um telegrama de John. Ela se sentiu muito aliviada ao saber que ele estava vivo. No telegrama, John pedia especificamente que ela se juntasse a ele em Tali. Esse era o seu pedido oficial de que ela precisava para viajar. Então, uma bolsa com correspondências e caixas do correio chegou à casa da missão na província de Sichuan. Era a primeira entrega dos correios que Belly via há meses. Dentro da bolsa havia 2 cartas para ela, datadas de 6 meses atrás. Belly abriu ansiosamente as cartas que eram da mesma pessoa. A jovem do Instituto Britânico Mulde, a quem Belly e John haviam dado dinheiro quando eles estiveram em casa de licença. Mesmo que Belly tivesse dito que o dinheiro era um presente, a mulher insistiu que ela lhes devolveria o dinheiro, e ela o fez. Cada carta continha um cheque de $50, o suficiente para pagar a viagem de Belly para Kunming. Um amigo ouviu falar de um comboio de 3 caminhões particulares indo para o sul até Kunming, e nele havia espaço para mais 2 passageiros. Belly riu de puro deleite quando começou a viagem para casa em Oak Flat. Ela tinha dinheiro suficiente na mão para pagar a passagem. Não só a dela, mas a também de Eva. Belly teve que admitir que ficara surpresa quando contou a Eva seus planos de voltar para os lisos, e Eva implorou para ser sua assistente. Os chineses da região, mesmo os cristãos chineses, desprezavam os lisos e as outras tribos étnicas, que viviam nas montanhas da província de Yunnan no oeste. Segundo a lenda chinesa, quando Deus terminara de fazer o mundo, ele raspara a lama das solas de suas sandálias, e assim formou dela os lisos e as outras tribos. Assim os chineses se referiam a eles como pessoas de lama. Belly achava extraordinário que, como chinesa, Eva quisesse deixar esse preconceito de lado e acompanhá-la até os lisos. A viagem até Kunming foi horrível. Belly não tinha outra palavra para descrevê-la. No entanto, ela e Eva finalmente chegaram ilesas. De Kunming, as 2 mulheres seguiram para Tali, onde John havia dito que esperaria ela. Elas chegaram para logo descobrir que John havia ido com uma equipe de ambulâncias Quaker até a zona de combate em torno de Paushan. Quando soube disso, Belly se perguntou quanto mais poderia suportar. Como não conseguiu permissão para seguir John até Paushan, ela teve de esperar e orar pelo retorno de seu marido em segurança. Após um dia de espera, no entanto, Belly decidiu que já tinha aguentado o suficiente.
Estava na hora de agir. Ela caminhou até a sede do general Song, o general chinês encarregado da frente de batalha de Yunnan, no oeste, e pediu para vê-lo. Seu plano era pedir ao general um passe para viajar até Baoshan, para ficar com seu marido. Um guarda na sede lhe disse para esperar no portão. Horas se passaram enquanto ela esperava. Alguns soldados vieram olhar para ela. Belle percebeu que provavelmente ela era uma visão aterrorizante. Uma mulher branca, magricela, vestida em roupas esfarrapadas, com um olhar feroz de determinação no rosto. Eventualmente, ela convenceu um dos soldados a levar seu pedido de reunião ao general Song. O soldado voltou pouco depois para dizer que o general havia recusado o pedido. Enquanto voltava para a casa da missão, Belle se perguntava se o general chegara a receber seu pedido. Talvez o dia inteiro de espera no portão tivesse sido por nada. Tarde da noite, no entanto, Belle ficou feliz ao descobrir que o general Song prestara atenção nela sim. Ele lhe enviou uma mensagem dizendo que ela poderia esperar que o marido voltaria a estar ali em breve, que o general o havia convocado e que assim que ele voltasse, os dois deveriam comparecer a um banquete que o general estaria realizando. Belle ficou intrigada com a mensagem. O que o general Song poderia estar querendo? Vários dias depois, em 4 de agosto de 1942, John voltou a Tali. Belle ficou muito feliz por vê-lo novamente, e os dois ficaram abraçados durante muito tempo. Então chegou a hora de ir ao banquete do general Song. O general obviamente quer algo de nós, disse John enquanto caminhava para a sede. Que recepção diferente Belle recebeu quando ela e John chegaram à sede. Os mesmos guardas que a ignoraram e a deixaram parada no portão por horas, agora se curvavam para eles e os levaram à residência particular do general. O general Song os recebeu de forma calorosa e os apresentou à sua esposa, uma mulher refinada que falava um inglês perfeito. Durante o jantar luxuoso, o general foi direto ao ponto. A posição é essa. Ele começou. Sim, nós verificamos o avanço japonês na ponte sobre o rio Salween, como vocês devem saber. Contudo, nosso inimigo então seguiu para o norte, subindo o vale em busca de outro lugar para atravessar o rio. Ao fazê-lo, eles recrutaram a ajuda das tribos pagãs e montaram postos avançados. Nós chineses negligenciamos essas pessoas por muito tempo, mas agora precisamos contar com a ajuda delas para impedir que os japoneses estabeleçam postos avançados mais acima do vale. John e Belle se entreolharam e sabiam que estavam pensando a mesma coisa. Sim, os japoneses haviam negligenciado e explorado não apenas os lisos, mas todas as tribos que viviam nas montanhas da região, referindo-se a elas como pessoas subhumanas, pessoas de lama. Era de admirar então que algumas delas tivessem se sentido atraídas para ajudar os japoneses? O general Sung continuou. Chamei os senhores do tráfico para virem se encontrar comigo, na esperança de que eles usassem de sua influência com os lisos para conquistá-los para nossa causa. Mas eles acabaram sendo nada além de viciados em ópio. Tudo com que eles se importavam era o ópio. Eles não se preocupavam com aqueles que viviam em seu território. Belle teve vontade de questionar. O que você esperava de homens que se referem aos lisos como povo macaco? No entanto, ela mordeu a língua e ficou em silêncio. E então eu pensei em vocês dois, disse o general Sung. Vocês são respeitados na área. Vocês falam chinês e liso. Foi por isso que pedi que buscassem vocês. Vocês podem nos ajudar a conquistar a amizade dos lisos e alertá-los sobre o perigo de cooperar com os japoneses? É isso que temos feito desde o início da guerra, afirmou John. Dissemos às pessoas da nossa região que se os japoneses os procurassem e eles cooperassem com eles, os japoneses se oporiam a eles por serem cristãos. E você deve ter notado, general, que naquelas partes onde há muitos cristãos lisos, os japoneses não conseguiram obter ópio algum. Então sim, nós o ajudaremos. O general Song explicou que queria que John atuasse como um conselheiro do coronel Easy, que chefiaria a unidade nacionalista de guerrilha chinesa no distrito de Oak Flat. John aceitou a posição. Então, no que dizia respeito a Belle, as melhores notícias da noite chegaram. O general Song informou-lhes que havia dado ordens ao coronel Easy para fornecer-lhes uma escolta militar até Oak Flat. Belle mal podia acreditar.
Eles não apenas estavam autorizados a retornar a uma zona de guerra, mas também teriam uma escolta militar. O grupo viajou para o sul de Itália em um caminhão militar até chegar à estrada da Birmânia e depois seguiu para o oeste ao longo da estrada em direção a Paushan. A viagem teve de ser adiada quando o soldado que dirigia o caminhão atingiu uma pedra enorme que estava na estrada, o que deixou o veículo sem condição de prosseguir. Eles tiveram que acampar ali até que outro caminhão pudesse vir de Paushan, a fim de buscá-los para continuarem a viagem. Quando eles chegaram a Paushan, Belly ficou chocada. A cidade havia sido um próspero centro de mercado para a região. No entanto, os bombardeios japoneses haviam destruído grande parte da cidade e muitos moradores tinham fugido de lá. Em Paushan, John e Belly compraram farinha, açúcar e outros alimentos básicos para levar com eles para Oak Flat, enquanto o coronel Easy comprava alguns cavalos para a viagem pelo vale do rio Salween. Logo, o coronel Easy, John, Belly e Eva, além de um grupo de soldados, estavam montados e a caminho. A viagem até o vale foi muito mais lenta do que John e Belly estavam acostumados, mas finalmente, no final de agosto, eles chegaram de volta ao Oak Flat. Enquanto Belly empolgadamente abria a porta de sua casa, ela percebeu que 6 meses haviam se passado desde que ela deixara a vila para cuidar de sua dor de dente em Kunming. Como as coisas haviam mudado nesse período. Catherine estava agora em um campo de internação japonês. John havia arriscado sua vida inúmeras vezes, e ela viajara por metade da China até a província de Sichuan no norte, e agora voltara. Quando fechou a porta, Belly se perguntou o que mais poderia acontecer naqueles dias.